Então, hoje o paciente ele já sabe, né? Ele olha ali no Google, né? Ele já sabe exatamente quais são ChatGPT. tudo, ChatGPT. É. Olha, ChatGPT, acabei de descobrir que estou com câncer de mama. Como será a minha vida aqui para frente? Ele vai trazer toda a Ele vai, jornada. Você pode fazer uma rádio, uma quimioadjuvante, neoadjuvante, enfim, pode passar por um processo de... Já sabe, ele já te dá um tempo. Isso, de certa forma, pode facilitar, porque às vezes se a pessoa for uma pessoa mais prática, ela vai ouvir aquilo, já vai chegar com o médico vai falar talvez a mesma coisa que ela leu ali, e pode até facilitar ali, como também pode dificultar. Olha, Paula, vou te Mais falar por dificulta, pela tua cara, eu acho experiência. que mais dificulta do que facilita. Você já vem Eu acho enviesada, que, né? É, eu acho que não é que dificulta ou facilita, eu acho que a gente não está preparado. preparado. Não tem um preparo ainda. Acho que os profissionais de saúde não têm esse preparo para falar, calma, estudei 10 anos. E como que essa pessoa chega aqui e fala que já vai fazer isso e decidiu fazer? Que Não, já sabe que o caminho é esse, né? Então, é a assim gente ou precisa assado. se preparar. Então, hoje a gente tem, na organização, hoje a gente tem trabalhado muito essa empatia, esse cuidado centrado, de você mais ouvir do que falar, de você trazer para o paciente quais são as opções de tratamento, ele poder escolher e ser o dono do seu cuidado. Então, mas é um desafio ainda. É muito tímido isso aqui. A gente está falando disso, me lembrei que eu estou aqui nessa fase de entrar meio que na menopausa, perimenopausa, só que eu fiquei muito interessada por esse assunto. Eu adorei estudar e ler sobre o assunto, então eu fico lendo, aí eu vejo tudo que pode acontecer, o que, que eu tenho que fazer. Quando eu chego na minha médica, eu chego, olha, porque eu li, eu vi isso, eu vi aquilo lá. Ela, é isso mesmo, mas espera aí, olha, tem isso, tem isso. Aí ela começa a querer me mostrar, porque é real. Eu tive acesso, eu li, mas é como você falou, ela estudou, ela tem, né, ela leu coisas que provavelmente eu não li, estudos de caso, enfim, muita coisa que eu não tive acesso. Mas foste falando, eu fui lembrando de mim, falando com ela. Não, porque eu li, porque eu vi, porque não sei o que, eu tenho que fazer. E o Mas é pior, eu buscar o faço isso para equilíbrio, as né? minhas amigas. Olha, tu tá muito estressada. Será que não tá na menopausa Ela também? fala pra mim, isso aí você está com falta de alguma coisa. Precisa ir olhar isso aí. Porque eu tô mais cansada. E ela fala, essa falta de energia sua não tá legal. Vamos na minha médica. Mas é buscar o equilíbrio, né? É. Assim, a informação tá aí, a tecnologia tá aí. É. Tem muita coisa que é boa, que nos ajuda no dia a dia, mas a gente também tem que olhar aqui para outro lado que a gente tem grandes médicos e que ele está ali especializado, né? Então, quando a gente olha o AC Camargo, a gente tem muitas referências. Médicos excelentíssimos em oncologia. É o melhor lugar para você tratar o câncer hoje. Olha, eu já fazendo o merchan aqui. É o melhor lugar, né? Mas, obviamente, que tem essa questão da comunicação que precisa o médico também estar preparado para esse, né? Pra esse avalanche de informação. Gente, tem que a paciente que pessoa vem. chega com pasta de impressos. Olha, já vi aqui, ó, câncer de Isso eu mama, não isso, fiz isso, ainda, isso. eu não cheguei a imprimir nada. Fica a O dela tá dica, aqui no Paula. tablet. Já chega lá com o tablet já questionando, né? Ô, Má, falando sobre isso, né? A gente com tanta informação, né? Como é que a gente consegue que os médicos também, né? Se apoiem na tecnologia sem tirar esse olhar humano, né? Do acolhimento, da importância do acolhimento, até nesse momento que o paciente vai chegar lá cheio de informação, né? Como é que eles se preparam também para essa novidade, né? De tanta tecnologia, para que ele possa absorver como profissional da melhor forma, né? Até ele usar um pouco isso em casos, né? Porque para a medicina isso é muito importante, porque tem muito caso ali que a tecnologia ajuda. Então conta pra gente, assim, como é que a gente se apoia na tecnologia, mas não substituir esse humano, né? De estar com o médico ali, do acolhimento. Como é isso? Nossa, assim, isso é desafiador, né? Eu acho que quando a gente pensa no corpo clínico e do lado, eu vou pegar o exemplo do chat GPT, a gente sabe que, meu Deus, né? Ali é um que parece, é o chat GPT parecendo jogar contra o corpo clínico. Mas é engraçado, nos últimos eventos que eu participei da área da saúde, com esse viés de tecnologia, foi muito falado, inclusive eu vi bons cases de o chat GPT, vamos falar, né, IA generativa auxiliando o médico mesmo. Ah, ele vai substituir o médico? Não. Como toda tecnologia que chega, né, e primeiro é aquela, meu Deus, e aí, como é que a gente vai fazer? E depois a gente vai percebendo que na realidade ela vai otimizar processo, né, ela vai me dar
análises, né, que vão ajudar na tomada de decisão. Então, ali, no caso, ele pode ser utilizado para outras coisas. Ele pode ser uma IA que transcreve uma consulta. E, claro, se ela transcreveu, ela é uma IA generativa, ela vai sugerindo ali, né, possíveis pedidos de exames, possíveis tratamentos. E daí vai meio que de encontro com o que o paciente já pesquisou, né? Acho que, claro, falta a gente encontrar o equilíbrio disso. Hoje, acho que principalmente quando a gente fala de câncer, a pessoa ela já vai, todo mundo pesquisa. Acho que é muito difícil a pessoa não pesquisar nada, não conversar com alguém que já passou por isso, então de fato ela vai com a pastinha lá, ela já está preparada, são essas opções de tratamento, né? Então, para o corpo clínico, é essa conscientização mesmo, que a tecnologia ela tá ali para ser aliada, para facilitar o dia a dia dele, é só para otimizar o que é repetitivo dentro do consultório, para ajudar ali numa anotação, mas a decisão continua sendo do médico, né? Isso é ele quem manda, é ele quem tem experiência, então a tecnologia tá aí, é como aliada mesmo. O que eu posso fazer para otimizar esse atendimento médico? Eu acho que a gente tem que olhar por esse viés. Excelente. A gente tem um médico, inclusive, que é responsável por essa transformação digital lá. Ele é o head, ele cuida disso. Então, é um médico com lugar de fala, cuidando de tecnologia. Então, eu acho isso que é incrível, que é uma grande que eu acho que novidade. Quebra um né? paradigma, né? a quebra um paradigma. tecnologia, ela vem para somar, eu acho. Sim. Né? Ela, é como a Mari falou, ela não vai substituir o humano, ela vai potencializar. Acho que ela potencializa as capacidades humanas, né? Às vezes, uma coisa que eu perderia 1 hora fazendo, de repente eu faço em 10 minutos. Então, eu ganho tempo, eu ganho eficiência, porque eu consigo gastar menos. Então, acho que a tecnologia ela vem muito para isso e a gente tem que saber usá-la exatamente para isso. Só que nada substitui, principalmente eu acho que na saúde, o humano, o olho no olho, aquele toque que às vezes o médico dá. Nossa, não tem coisa assim. As únicas vezes que eu tive experiência com médico foi quando eu fui ter meus filhos. Quando eu abri o olho e enxergava meu médico, eu me lembro assim, meio ainda grog da anestesia, de pegar na mão, obrigada, porque tu crias você botou a sua vida na mão daquela pessoa, a vida do seu filho na mão daquela pessoa, você cria, então acho que nada substitui isso. Mas eu acho que a tecnologia tem como tornar essa experiência, tanto do profissional quanto do paciente, infinitamente melhor. Sim. Acho que facilita a vida do hospital, facilita a vida de todo mundo. Né? E aí, falando sobre isso, qual foi uma inovação que realmente você vê que hoje já faz diferença na vida do paciente? Que vocês já fizeram e que você percebe que de fato faz diferença na vida do paciente? Hoje, a gente tem trabalhado muito isso. Eu acho que a grande provocação foi a pandemia, né? A gente foi um pouco até para instituições um pouco mais conservadoras. O AC Camargo era uma instituição conservadora, hoje a gente está um pouco mais no flow. Então, a gente tem trabalhado muito o acesso digital. Então, a gente hoje tem um processo de abertura de ficha, por exemplo, em recepção, que ele é totalmente automatizado. Ele não substitui o humano, porque a gente ainda tem, do outro lado, outras questões, operadora de saúde, ainda tem, né, algumas questões comerciais que exigem uma conferência humana ali de documentos. Mas para o paciente, hoje ele recebe antecipadamente um check-in como se fosse aeroporto. Ele recebe antes, então ele consegue já fazer o seu web check-in. Quando ele chega na instituição, ao invés de ele retirar uma senha, ficar aguardando, ser chamado para recepção, ele já consegue só com um tracking, né? A gente fala de tracking, com QR Code ali, dizer, já cheguei, já estou aqui, e o próprio sistema já faz o processo de abertura de ficha, já busca autorização na operadora de saúde, e isso otimizou muito, a gente diminuiu, parece pouco, mas cerca de 6 minutos no atendimento desse paciente. E que é ruim aquela na espera, né? E na espera, né? Aquela hora tu já tá ali, né? Já tá querendo entrar. E assim, vou reforçar. Paciente oncológico, se ele está no momento de segmento, ele espera o tempo que for necessário. Mas se é um paciente que está no início da fase, que é de diagnóstico, ele está aflito, ele está ali com o resultado de exames que ele já pesquisou, ele já conversou com a comunidade dele e que ele já viu que pode ser alguma coisa ruim. Então ele está ansioso, esses 6 minutos faz toda a diferença. E a gente otimizou muito. Então isso é um processo que a gente fez agora em 2022, 2023, tem melhorado muito essa experiência do paciente, pensando no mundo digital. E tem outras também, né? A gente
teve inclusive a gente está partindo para uma fase 2, né, desse projeto. O paciente internado, não sei se vocês já tiveram experiências de internação, mas o paciente internado é um entra e sai naquele quarto, e a gente fala muito com o enfermeiro e com o médico, né, e equipe multi. E aí tem algumas coisas dentro do quarto que você fala, para quem que eu peço? Quero pedir uma garrafa de água, nutrição. O ar-condicionado quebrou, ou sei lá, a televisão está queimada. A gente chama o enfermeiro. E isso é uma atividade que não é assistencial. Ela é totalmente operacional administrativa. Então a gente criou uma plataforma, né, junto com o pessoal de tecnologia, a gente criou uma plataforma onde desse autonomia para o próprio paciente fazer os pedidos, né? E aí ele está conectado com um sistema, né? Por trás tem um sistema de facilities. Cada um dispara para o que precisar. E aí vai caindo com workflow nas áreas. É o ar-condicionado, vai cair lá no time de infraestrutura manutenção.